Senhores, havendo um número legal invocando a presença de Deus, solicito a todos que, em posição de respeito, ouçam o hino nacional e o hino de Barretos. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, padre do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és teu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil, sejamos a sentinela avançada do Brasil. O sol ardente, o prado e as aras loura, as bênçãos do Senhor vêm como orvalho, protegendo os rebanhos e a lavoura, os lares, os estudos e o trabalho. Por Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há
divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. Deus nos guie e conserve sempre unidos, com mais suas ovelhas no zagal, sem distinção de credos e partidos, pugnemos pela glória nacional. Por Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. Senhores, vamos dar início. Sobe o som, por favor. Senhores, vamos iniciar os nossos trabalhos pela ordem, vereador Bodão. Um minuto de silêncio pela Luana Oliveira, falecimento. É regimental. Solicito a todos que fiquem em posição de respeito. Pela ordem. Um minuto de silêncio também pelo falecimento do Sr. Kiko Miziara, ex-vereador. Perfeito. Pela ordem, Juninho Bandeira. Gostaria de pedir um minuto de silêncio ao servidor público da área da saúde, da ambulância, o Hélio Alves, mais conhecido como o Hélio da ambulância. Muito obrigado. Perfeito. Pela ordem, Marquinhos Mariano. Presidente, também de silêncio ao policial. Ao policial militar falecido, Juarez de Souza. Registre todos essa solicitação hora feita, em posição de respeito. Senhores, vamos dar início aos nossos trabalhos. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda com a leitura da ata da sessão anterior. O Juninho Bandeira solicita a dispensa da leitura da ata regimental, aprovado por unanimidade dos presentes. Está
em votação a ata da sessão ordinária do dia 23/6/2025. Ao painel. Deixar registrado aqui, meu muito obrigado a todos os vereadores que estão aqui presentes, os 17 vereadores, deixo registrado, né, o compromisso dessa Câmara empenhado com as aberturas de crédito que se faz necessário. Muito obrigado. Finalizada a votação, aprovado por unanimidade dos presentes, pela ordem, Juninho Bandeira. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar a todos os funcionários recém-convocados pelo concurso passado, né? Parabenizar a Lorena, parabenizar a todos que foram convocados, o Pablo, o Moacir, todos que tenham o maior êxito possível dentro dessa casa e que possa compartilhar o bem-querer e da amizade que existe dentro dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeito, Juninho. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda com a leitura das comunicações, dos ofícios e convites e outros constantes na mesma. Senhor presidente, boa tarde a todos os vereadores e aqueles que nos assistem. Edital número 1098, sessão extraordinária. Luiz Paulo Vieira, presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Barretos, Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições, considerando que a Câmara Municipal da Estância Turística de Barretos encontra-se em recesso desde 1º de julho de 2025, considerando que, em decorrência de tal fato, o excelentíssimo senhor chefe do Executivo, através do ofício PM mensagem de número 140/2025, correspondência recebida número 147/2025, solicitou à presidência desta Câmara Municipal a convocação de sessão extraordinária, objetivando a apreciação de projetos de lei complementar e projetos de lei. Faz saber que, de conformidade com o inciso 1º do artigo 39 da Lei Orgânica do Município e parágrafo 2º do artigo 114 do Regimento Interno, ficam os senhores vereadores convocados para a segunda sessão extraordinária, a realizar-se no dia 10 de julho de 2025, quinta-feira, ao 12h30, para a apreciação das matérias constantes na ordem do dia. Em cumprimento a dispositivos do requerimento interno, essa presidência fixa o prazo de 3 horas a partir da expedição deste edital para cada comissão transitória pertinente se manifestar. Registre-se e cumpra-se, afixando-se em ambiente virtual, distribuindo-se cópia aos senhores vereadores por e-mail. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal da Estância Turística de Barretos. Data da assinatura digital, Luiz Paulo Vieira, presidente. Correspondência recebida número 146/2025. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos. Encaminha demonstrativo de receitas de empreendimentos relativo ao terceiro bimestre de 2025. Correspondência recebida número 143/2025. O VESP, União dos Vereadores do Estado de São Paulo, convida para o evento 8ª Conexidades, Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, a ser realizado no município de Olambra, no período de 4 a 8 de agosto de 2025. Correspondência recebida, número 142/2025, Prefeito Municipal Odair de Moura Silva, encaminha balancete de receita e despesa referente ao mês de maio de 2025. Diversos, número 27/2025, Sérgio Garcia Ferreira, relatório da reunião do COMIR, Conselho Municipal de Igualdade Racial, realizada no dia 26 de junho de 2025. Diversos, número 26/2025, Sandra Soares Pereira, relatório da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CONDIM, no dia 24 de junho de 2025. Diversos, número 25/2025, Elaine Cristina Máximo de Souza,
Relatório da reunião do COMIR, Conselho Municipal de Igualdade Racial, realizado no dia 24 de junho de 2025. E, por fim, diversos número 24, 2025, Eduardo Alves Machado, relatório da reunião do Conselho Municipal sobre Drogas, o COMAD, no dia 25 de junho de 2025. Feita a leitura, senhor presidente. Feita a leitura, passaremos então aos projetos. Passaremos à discussão única do projeto de lei complementar, número 27, 2025. Prefeito Municipal Odair de Moura e Silva altera, acrescenta dispositivo na lei complementar, número 300, de 23 de 2016. Quórum para aprovação, maioria absoluta. As comissões permanentes exararam parecer pela normal tramitação. A vereadora Danúbia solicita a dispensa da leitura dos pareceres regimental. Aprovado por unanimidade dos presentes, está em discussão o projeto. Mais alguém? Eu vou fechar para depois não pedir pela ordem. É o projeto da Secretaria da Educação. Os outros são só as 3 aberturas e fechou. Senhores, alguém quer falar sobre o projeto para não pedir depois pela ordem? Prestem atenção. Ok? Tá na discussão ou justificativa de voto, hein? Mais alguém? Eu vou encerrar. Com a palavra, Jonatas Lazarotto. Obrigado. Senhor presidente, eu quero iniciar com uma frase que resume bem o momento. Os fins justificam os meios. Embora não esteja escrita literalmente em O Príncipe de Maquiavel, essa ideia se consolidou como símbolo de uma lógica política perigosa. Vale tudo para manter o poder, até usar meios moralmente questionáveis. E é justamente essa lógica que nos cerca hoje. Estamos prestes a votar mais um projeto do Executivo para a criação de um cargo com salário superior a R$11 mil por mês. Enquanto isso, servidores da educação seguem com os direitos reconhecidos, mas sem pagamento da progressão funcional. Porque, segundo a gestão, não há recursos. Chama a atenção o padrão. A mesma gestão que prometia enxugar a máquina pública segue criando cargos. Foi assim com o plano de carreira do SAI, foi assim com a criação da Secretaria de Zeladoria, mais estrutura, mais despesa, mas menos compromisso com quem trabalha. A situação chegou ao ponto de o sindicato ter que entrar na justiça para pedir algo básico, o cumprimento de um direito legal. A decisão do juiz é muito clara. O próprio município, em juízo, reconheceu o direito dos servidores da educação à progressão funcional. Disse com todas as letras que os pagamentos estão aguardando disponibilidade financeira, ou seja, admitiu a dívida e empurrou com a barriga. Mas o juiz foi direto. Isso não é uma escolha da prefeitura, é um dever legal, previsto na Lei Complementar número 300, 2016, a mesma que querem alterar com o projeto de hoje. Se há verba para criar cargos e aumentar despesa pública, há obrigação de pagar quem tem direito garantido por lei. Mais que isso, o magistrado determinou a redução imediata de pelo menos 20% dos cargos comissionados e a exoneração de servidores não estáveis. E se ainda não bastar, que se cumpra a lei de responsabilidade fiscal e se comece a exoneração até de estáveis. E diante dessa ordem judicial, o que a gestão faz? Cria mais cargos. Isso não é responsabilidade, isso é gestão seletiva. É o puro suco da gestão maquiavélica. E tudo isso dentro da mais absoluta normalidade administrativa. Porque, no fim, pouco importa o que é justo, o que importa é o jogo. Porque, afinal, os fins justificam os meios. Vamos ser sinceros, o que estamos votando aqui não é um projeto que valoriza os servidores públicos. O que está em jogo é a criação de um cargo, fruto de acordo político, feito sob medida para acomodar alguém já escolhido e indicado. Mas antes de votar, eu gostaria de propor um pequeno exercício de empatia. Vamos imaginar que você trabalha em uma empresa. Você dá duro, lida com estrutura precária, reconhecimento escasso e mesmo assim continua firme,
acreditando que seu esforço será valorizado. Aí chega a hora de receber aquilo que é seu por direito. E o que você ouve do gestor? Devo, não nego. Pago quando puder. Mas não para por aí. Enquanto você espera o tal momento ideal para o pagamento, descobre que o gestor embarcou para Paris. Sim, Paris, e de classe executiva. Mas atenção, não critique, não ouse perguntar de onde veio o dinheiro, nem como o recurso da empresa foi gasto. Isso é picuinha. Também não questione por que estão sendo criados cargos com salário 3, 4 vezes maiores que o seu, ocupados por pessoas alinhadas que sempre recebem em dia o seu pagamento. Isso também é picuinha. A empresa, dizem, está num grande projeto de expansão, na rota do desenvolvimento. E quem ousar questionar é taxado de sabotador. Parece absurdo? Pois é. Mas tire a palavra empresa desse cenário e coloque administração pública. Tire gestor e coloque gestor público. E me diga com sinceridade, isso ainda soa justo? Mas, claro, os fins justificam os mesmos, não é mesmo? O problema está exatamente aí, nos fins. Porque, neste caso, a finalidade está escancarada. E não é o interesse público, muito menos o bem coletivo. A proposta que chega a esta casa para a criação de mais um cargo busca atender a acordos políticos. E isso é apenas mais um episódio do mesmo enredo, o uso da máquina pública como trampolim para projetos pessoais de poder. Desde o início, vimos esse processo, uma tomada de controle da administração num esforço hercúleo e, por vezes, constrangedor, de autopromoção. Viagens em série, gastos em série, justificativas em falta. Mas o objetivo é nítido, aumentar o capital político com o dinheiro que sai do nosso bolso, do bolso do contribuinte. Aliás, deixo aqui uma pergunta incômoda, mas legítima. Proporcionalmente, quem gastou mais com viagens este ano? Lula e Janja ou Odair e sua equipe? E quanto será que custou ao erário a campanha publicitária constrangedora dos 100 dias de governo? Quantas progressões funcionais dariam para pagar com o que se gastou tentando construir uma imagem de gestor eficiente? A verdade é uma só. Usa a máquina pública como se fosse propriedade pessoal. Usam a velha política. Os velhos conchavos rifam a estrutura pública como se fosse peça de barganha. Agem como carunchos institucionais. Sabe aquele bichinho pequeno que ninguém vê chegar, que entra sorrateiro, silencioso, e quando se percebe já contaminou tudo? Pois é, o caruncho político atua do mesmo jeito. Perfura estruturas, se aloja nas brechas do sistema e, pouco a pouco, vai se multiplicando na forma de cargos estratégicos, funções gratificadas, acordos velados, contratos e benefícios direcionados. E, no fim, o que temos é o conhecido odor de mofo da velha política. E quando alguém questiona, quando um vereador pede explicações e transparência, a resposta é sempre a mesma. Estamos trabalhando por um bem maior. É tudo parte de um grande projeto de transformação. E o mais curioso, esse bem maior nunca chega para todos. Ele é bem seletivo. E os meios? Bom, os meios podem ser duvidosos, incoerentes, imorais, até ilegais. Mas não tem problema, porque no fim, os fins justificam os meios. Esse modo de governar, senhor presidente, nobres colegas, é a forma mais maquiavélica de se manter no poder. Silenciosa, disfarçada, travestida de gestão moderna, mas sustentada por acordos, cargos e conveniências. É o governo que nega direitos, dizendo que não tem dinheiro, mas sempre encontra recursos para criar mais uma função, mais uma secretaria, mais uma viagem, sempre a própria conveniência. É o governo que pede paciência ao servidor, mas tem pressa quando é para nomear um novo aliado. Não se trata mais de administrar uma cidade, mas de alimentar um projeto pessoal de poder, usando a estrutura pública como escada. E quando alguém questiona, logo aparece o discurso pronto. Estamos construindo algo maior. Não é hora de apontar o dedo. Isso é politicagem, mas a verdade está diante de nós. A prioridade não é a população, é o jogo. Porque, no fim, o que importa para este tipo de política maquiavélica não é como se governa, é quem continua mandando. Porque, afinal, os fins sempre justificam os meios. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, Rodrigo Malamã.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas vereadores. Boa tarde, munícipes que nos acompanham. Essa semana que passou, nós tivemos aí uma triste entrevista do senhor prefeito atacando 2 vereadores dessa casa, falando que 15 vereadores estão ao lado dele, enquanto 2 vereadores são maquiavélicos, 2 vereadores são carunchos nessa casa de leis, porque discordam do pensamento dele de beneficiar alguns em detrimento de outros, beneficiar interesses pessoais em detrimento de interesses coletivos. Eu, desde que fui eleito vereador, sempre disse que eu seria vereador independente, independente de quem for o prefeito. Me candidatei ao lado do Rafael Oliveira e, desde o início, deixei bem claro para ele: Rafa, estou te apoiando na campanha, mas se você ganhar, eu sou vereador independente. Por que eu sempre digo isso, senhor prefeito? Isso não é ser maquiavélico, não é ser caranchudo. Isso é uma postura de gente decente, porque eu sempre vou estar do lado da população. Eu nunca vou estar contrário aos interesses da população. Nunca votei um projeto de lei que a população me parou na rua e me questionou nesses 5 anos que eu sou vereador nessa Casa de Lei Lazaroto. E por isso que eu tenho muito orgulho de andar pelas ruas de cabeça erguida e várias pessoas virem e me aplaudir, falar que eu estou certo, inclusive no projeto que nós aprovamos aqui, com apoio de mais 9 vereadores, que limitou os gastos com publicidade, que inclusive o partido do senhor prefeito entrou com uma ação para declarar inconstitucional essa norma e perdeu a liminar, isso nós vamos tratar em outra oportunidade. Nós recebemos, Tiago, muitos parabéns por essa medida, porque era um dinheiro usado para pagar soldadinhos políticos, né, os famosos bolsas internet, para defender o governo, um dinheiro que poderia ser muito melhor utilizado em outras áreas e um dinheiro que não tinha retorno. Eu nunca, prefeito, fui procurar secretário de outra cidade para oferecer dinheiro para levar shows. Nunca, viu, Paçoca? Eu nunca fiz isso. Eu nunca, prefeito, chantageei o poder público utilizando de mídias para aumentar a verba de marketing. Nunca fiz isso. Acho que é melhor o senhor ter uma reflexão sobre o que o senhor fala, porque tem muita coisa que eu posso dizer. Bom, mas em relação a esse projeto de lei que hoje aqui está na casa, inicialmente eu conversei com o professor Adilson, ele até colocou no grupo, e eu também acredito que o professor está certo, que esse projeto está ilegal, porque não passou na Comissão de Educação, e é um projeto que envolve diretamente a educação. Então, eu acho que era melhor retirar esse projeto de pauta e votar numa outra oportunidade para, pelo menos, ele estar dentro da sua legalidade formal. Mas, no entanto, mesmo se ele estivesse dentro da sua legalidade formal, ele nunca estaria na sua legalidade material. Vou mostrar para vocês, o Lazaroto falou muito bem sobre esse assunto. Recentemente, saiu uma decisão judicial onde os professores tiveram que ir à justiça para ganhar a evolução acadêmica e a prefeitura alegou na gestão atual que não teria recursos para pagar esse direito reconhecido e estabelecido em leis para os professores. E o juiz deixou bem claro na sentença que deveria ser aplicado o artigo 169A da Constituição, que é aquele que eu disse na última sessão da Câmara, que o projeto dele de criação de carga seria ilegal porque o índice, né, estaria das despesas correntes com as receitas correntes superior a 95%, ele teria que adotar medidas, então, para poder equilibrar as finanças públicas. E ele não faz isso, pelo contrário, ele manda um projeto de lei criando mais despesas. E eu vi algumas justificativas falando, não está criando despesa, não, é uma despesa de R$ 2.500. Gente, vou marcar que é verdade, pelo menos, né? O impacto financeiro, se você consegue pôr ele para mim, o impacto financeiro, eu juntei aí também para mostrar para vocês. Lá não fala uma despesa de R$ 2.500, né? Fala uma despesa de quanto, Lazaroto? R$ 11.000 mês. Então vamos parar de falar que é um desmembramento, porque não é. Seria R$ 2.500 se ele tivesse encaminhado um outro projeto extinguindo a função anterior, ou carga anterior. Agora, aquela função, aquele cargo vai ficar vago para poder ser nomeado outro gestor, outra pessoa. Então, vão ser 2 cargos, aquele anterior e esse. Então vamos parar de... Por isso que esse não está batendo no impacto este valor. Então a despesa é superior a R$100.000 por ano e esse dinheiro também poderia ser revertido aí para pagamento das despesas que o prefeito tem frente à prefeitura. E agora eu gostaria que colocasse aí a reportagem do jornal.
Olha para ver como é a responsabilidade do senhor prefeito. Depois nós que somos caranchudos, maquiavélicos, sei lá. Ele vai lá, faz uma reportagem falando que assumiu a prefeitura com 141 milhões de dívidas de curto prazo. Nessa dívida aí não está instituto, não está muitas coisas. Agora, a próxima matéria. Fazendo um favor. Essa daí. Lá fala que o Instituto de Previdência deveria ter em caixa 872 milhões e tem apenas 25 milhões. E a parte de baixo dessa matéria fala que o SAI fechou em 2014 com déficit de 14 milhões de reais. Depois nós que estamos errados aqui em não votar cargos, aumento de despesas beneficiando apadrinhados políticos do senhor prefeito. Bom, então eu peço então a todos os vereadores que analisem a questão da ilegalidade formal, que esse projeto não passou pela Comissão de Educação e ele é ilegal, ele é inconstitucional. Depois não adianta falar que alguém entrou na justiça para cancelar, que é maquiavélico, que é caranchudo. Não, a gente só está exigindo, pelo menos, a legalidade formal do projeto esteja aí correta. E, no mais, senhor prefeito, eu nunca vou votar projeto criando cargos enquanto a prefeitura estiver nessa situação decadente. Eu tenho responsabilidade, eu não uso carro de Câmara, nunca gerei uma despesa para a Câmara dos Vereadores, doei meu salário durante todo o mandato. A minha forma de trabalho é diferente da sua, não dependo do poder público. Espera só um pouco. Pela ordem, Juninho. Não, se for mediante- sobre o projeto, tem como vocês discutir depois. Não vou discutir, só vou deixar em ordem, até porque existe nessa casa a diretoria parlamentar, na qual eu confio, sei do trabalho que essa diretoria exerce, e se esse projeto não passou pela diretoria, não passou pelas comissões de educação, eu acredito que está corretamente, por isso que eu votarei tranquilamente. Só para defender a diretoria, viu? Finalizando, Thiago Alves. Senhor presidente, bom dia. Bom dia a todos. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, nobres pares. Eu acho que tem algumas falas aqui nessa casa que vem atacando muito os vereadores por complô, por conchavo. Eu voto de acordo com a minha consciência e de acordo com o meu jurídico, que é da minha extrema confiança. Eu não vou deixar lobo em pele de cordeiro me colocar em xeque em momento nenhum. Porque até ontem estava na base e estava tudo certo. Aí agora tá errado, ninguém serve. É todo mundo ruim. Então precisa ter o respeito. Eu voto com a minha consciência e com os meus princípios. E os meus princípios é nunca prejudicar a população barretense em nada. Muito pelo contrário. Porque se aqui nessa casa eu voto para prejudicar a população, eu moro em bairro periférico, eles batem lá no meu portão. Eu não moro em castelo, eu não moro em condomínio. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores, não há mais oradores. Não, mas você não vai discutir o projeto, não, né? Tá. Pela ordem, vereador Paçoca. Presidente, não é... A diretora parlamentar, ela contesta tecnicamente, e eu respeito a minha sugestão. Qual que seria a minha sugestão? A Comissão de Educação está aqui no plenário. Falei com o professor Adilson, o companheiro Chafei está aqui também. Eu não vejo nenhum problema suspender 5 minutos e eles dar o parecer favorável. Acabou, resolveu o problema de justiça que o vereador Malamã, juridicamente, não é isso, Malamã? Por favor. Olha, o Paçoca, é o seguinte. Não, eu entendi o que você falou. Você terminou? Para ele terminar. Aline. Calma. Eu te respeito.
e tenho grande admiração. O que eu acho que nós estamos criando um problema jurídico que não tem necessidade, que o companheiro, o amigo, vereador, que é advogado, disse, olha, eu vou, no pronunciamento dele, eu entendi isso, pastor, eu vou ao judiciário. E se não passar pela comissão, é inconstitucional, no parecer dele. Presidente, se tem jeito de evitar isso, se a comissão está aqui dentro e pode suspender 5 minutos, fazer o parecer, eles assinar e entrar, resolver o problema. Qual é o problema? Não, só para esclarecer, se o senhor falar, não, okay, eu vou seguir a ordem eu vou seguir as orientações parlamentares, eu vou seguir o que a mesa... Ok. Eu respeito, me desculpa. Eu entendi. O que acontece é o seguinte, não tinha previsão de passar pela comissão, ponto. Daí depois, se isso é um momento que deve ser discutido, é num outro. Para o projeto em si, não havia essa previsibilidade, por isso que não passou, é lógico, não teria ido. Nada obsta de repente, passar pela comissão, se assim o plenário entender. Porém, se todos estão de acordo e não vai mudar absolutamente nada, nós vamos parar por um tempo que não se faz necessário, porque isso não vai mudar a legalidade do projeto. Ponto. Agora, se quiser dar a questão de colocar a solicitação em votação para passar para a comissão e parar 10 minutos para fazer o parecer, não há nenhum problema. Você quer que eu faça isso? Me perdoe. Não, tá? Eu entendi, mas eu quero saber o que você quer para mim poder conduzir. Me perdoe se eu estou sendo aqui radical, ou não sei nem falar a palavra. Se a comissão, o Paulo está aqui, Chafei está aqui, o professor falou que dá o parecer, resolvemos o problema jurídico. Eu estou te explicando que tecnicamente não havia previsibilidade. Se você quer que passa, sim, nada obsta de eu colocar. Para evitar judiciário. Está em votação. Não tem judiciário. Não é. Não tem judiciário porque passou dentro dos trâmites legais da Câmara. Mas eu coloco em votação. Está em votação para poder solicitar Mas eu tenho que colocar em votação o que ele pediu. Está em votação a solicitação de suspensão por 10 minutos para que a Comissão de Educação possa fazer um parecer acerca do projeto. Os favoráveis permanecem 5 minutos. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por maioria dos presentes, com o voto contrário do Rafael Silvério, Juninho, Chafei, Bodão, Danúbia e Itamar. Está suspenso 5 minutos. Agora eu peço que vocês sejam céleres, tá bom? Nem saiam, ficam aí para a gente poder já começar de novo.
Senhores vereadores. Paulinho, precisa registrar a presença? Senhores. Paulo, Tiagão. Registra a presença para mim, por favor. Bodão. Chafei. Caçamba. Rafael Silvério. Põe presença aí para mim no painel. Eu preciso só fazer uma deliberação que não ficou exatamente claro o motivo da suspensão. Eu faço e suspendo e nós assinamos e voltamos. Tem que colocar. Mais um. Mais dois. Tamar. Bodinho. Pronto. Senhores, eu coloco em votação a... Bodão tá aqui. Bodão. Já fez, registra. Mariano. Silvério. Rodrigo. Senhores, eu coloco em votação a solicitação de encaminhamento do vereador Paçoca do referido projeto à Comissão de Educação para análise e, posteriormente, a emissão para emitir o parecer referente ao projeto. Está em votação. Só haverá as primeiras comissões contrárias se manifesta. Aprovado por voto de maioria, contrário da Núbia, Rafael Silvério, Juninho e Itamar. E Chafei. E Japonês. Está aprovado. Está suspenso por 3 minutos. Com o Tiago também. Nossa, gente, uma sessão de 3 minutos. Eu vou ter que ligar lá para poder... Pede para puxar lá para mim, se na hora que eu falei está encerrado, antes do Tiagão levantar, se deu. Pede para puxar lá para mim, o André. André, puxa lá para ver se deu 8 ou deu 7. Os nomes que eu falei. Não, mas é só o parecer. Isso é 2 minutos também, Thiago. Puxou aí a votação? Ponto. Na minha fala, tá? É que você fez assim, né? Se tivesse feito assim. O que vai valer é quanto as pessoas que eu falei. 8 o quê? Então não passou. Eu vou ter que abrir a votação de novo. Então nós vamos começar, nós vamos fazer tudo zerado, devagarzinho, nós vamos ficar aqui até 5 horas. Registre presença novamente para que eu possa deliberar. Eu vou fazer a votação. Não, como é que agora você faz agora o regimento totalmente fora? Eu tentei não colocar. Registro de presença. Agora, presidente, falou
Não, vamos colocar no painel para poder contar lá. E já está pronto, agora estamos começar tudo de novo. Não vota contra, já está pronto o parecer. Não vai fazer diferença, gente. Aliás, nós vamos enrolar mais, porque já está pronto. Eu vou encerrar e vou voltar. Não vai mudar, o projeto vai passar. Pronto. Senhores, vamos lá. Eu vou colocar em votação a solicitação retificando as duas votações anteriores que estavam aqui acontecendo de forma equivocada. Registre-se que, então, será votado novamente a solicitação do vereador Paçoca de encaminhamento do referido projeto da educação à Comissão de Educação para que faça a análise e, posteriormente, emita o seu parecer. Ao painel para a votação e anuência daqueles que acham que deve ser encaminhado. Sim, põe sim. É. Pronto, finalizado, aprovado o envio à comissão. Eu suspendo agora a sessão para que possa a comissão fazer a análise. Está pronto, Aline, lá já ou não? Está? Posso voltar? Agora falta a assinatura da comissão. Está suspenso, então, 3 minutos. A Comissão de Justiça, a Comissão de Educação, retificando, a Comissão de Redação solicita da Educação, obrigado. A Comissão de Educação solicita a suspensão dos trabalhos por 5 minutos para assinatura e análise do projeto. Pronto, tá assinado. Agora voltamos aos trabalhos para finalizar. Solicito a todos que se dirijam novamente ao painel para o registro de vossas presenças após a suspensão dos trabalhos. Ao painel. Vamos lá, pessoal. Juninho Bandeira, professor Adilson, Bodão da Construção, Marcos Mariano, Danúbia, Pastor Elson, Rodrigo Malamange. Pronto? Pronto, está. Vereador Paçoca. Pronto, agora senta. Senhores, projeto de lei complementar número 27/2025, prefeito municipal Odair de Moura e Silva. Está em votação. Está em votação o referido projeto, passado pela comissão, como foi suspenso, da Educação.
Finalizada a votação, aprovado por maioria dos presentes. Agora passaremos às aberturas de crédito. O vereador Juninho Bandeira solicita... Você quer justificativa de voto, Juninho? Está aberta a justificativa de voto. Com a palavra, Juninho Bandeira. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. Eu não iria falar nada sobre essa questão desse projeto, mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas vão lá, usam da palavra, né? E esquece que essas pessoas que vão assumir o cargo são pessoas concursadas. Não são pessoas comissionadas, nomeadas, com chave e tudo mais. Tem que parar com essa brincadeira dentro dessa casa. O vereador Malamã foi lá na tribuna e usou perfeitamente seu ponto de vista. Mas tem que parar de ficar usando palavras de conchave e tudo mais, quando, na verdade, antes de ser vereador, tinha a secretaria na mão. Né? E foi eleito, não sei como. Usou o conchave da gestão passada. Então, acho que defender posicionamento, político e tudo mais, normal. Agora, levar para o pessoal, aí vamos entrar na contramão. Porque eu estou cansado de ouvir isso, não é a primeira vez, estou cansado porque não pode a pessoa ir na tribuna, usar a tribuna e falar da maneira que ele quer e pensa. Estamos cansados. É igual eu falei agora mesmo. Rodrigo Malamã foi lá, mostrou o ponto de vista dele, automaticamente respeito o ponto de vista dele. Agora, vim fazer palanque ou fazer todas as situações possíveis dessa casa, falar da maneira que quer, que pensa, vamos parar com essa brincadeira, tá? Porque eu não estou aqui de hoje, não. É o 5º ano que eu estou nessa casa. Então, ou vamos mudar a maneira de olhar as coisas, ou nós vamos levar para o debate de ideias. Porque eu acho que cada um deve falar, pensar, ou age no meio do judiciário, mas vamos parar de ofender essa casa, ofender colega vereador, vamos parar com essa palhaçada. Pelo amor de Deus. Parabéns, Thiagão. Acho que é corretamente. Porque se for olhar, nós vamos olhar lá de trás. Tá? Quando antes de ser vereador, tinha a secretaria na mão. Muito obrigado, senhor presidente. Não há mais oradores. Vamos às aberturas de crédito, que são 3 no total. O vereador Bodão da Constituição solicita o englobamento da matéria para votação e discussão. São dos PLs 163, 164 e 165, 2025. Todas abertura de créditos. Está em discussão. Está em votação a solicitação do englobamento. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O vereador Bodão. Aprovado por unanimidade. Passaremos à votação. Projeto de lei número... Não, está em votação, então, de forma englobada, os 3 projetos. 163, 164 e 165. Ao painel para votação. Não, eu já pedi, já. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Agora eu coloco em votação os projetos 163, 164 e 165. Ao painel para agora a votação. Quem pediu foi o Bodão para englobamento. Foi aprovado e agora coloca em votação no painel. Finalizado e aprovado por unanimidade dos presentes. Senhores, não há mais projetos a serem votados. Exaurida a pauta e nada mais havendo tratado, declaro encerrados o presente trabalho, desejando a todos uma excelente tarde. Obrigado. Você assistiu Sessão Extraordinária.